Esse é o João, essa é a Alex, essa é a Mileto, essa é a Dai, esse é o Pedro, essa é a Lorena e esse sou eu. E a gente falou, vamos fazer um curta no final do semestre que vai dar uma trabalheira do cão. Porque aparentemente estudante de computação gráfica não tem que entregar 3D, animação, desenho. Na verdade, é um projeto puramente passional, porque todo mundo no grupo acredita que a faculdade é uma ferramenta que a gente tem que usar ao máximo. Então se a gente tem uma tela com fundo azul, auditórios, microfones, câmeras, luzes e softwares profissionais, professores que nos introduzem a ideias novas, junto com uma equipe que tá super empenhada, a gente vai ter que estar usando. E nisso, minhas funções foram divididas em 3. Colômbia, quem é a sua personagem? Eu, você, a... Com isso vocês já entendem, né? Primeira função, atriz. Você meteu a cabeça da sua mãe com ela dentro! Descobri o teu gosto, deslizei no teu rosto só pra te beijar. Deu uma chance, pensar de... Trazer a Alice foi algo que, apesar de bom, foi muito pesado, porque ela é uma viciada, ela é uma patricinha, ela é uma personagem muito corpórea. E apesar da gente ter muitas coisas parecidas, eu tive que usar muitas técnicas pra mergulhar no mundo dela. Coisa que junto com a minha segunda função, ser professora de teatro. Eu atuo faz muito tempo, mas às vezes a gente não sabe se a gente consegue passar o que a gente aprendeu tão bem quanto as pessoas que ensinaram pra gente. Então eu tive que pesquisar muita coisa, fui atrás de professores meus, de vídeos, banco de dados de escolas e universidades de teatro pra trazer os exercícios pros meninos. E pode parecer exagero pra um curta de faculdade, mas na minha visão é uma habilidade que você tem que ter pra vida. Então eu não ia ter dó nem ser medíocre nas coisas que eu ia ensinar. Foi ótimo, foi muito bom. A Dai escreve muito bem, a gente tem um roteiro muito bem estruturado, isso me deixou muito animada. E ver o Pedro desenvolvendo o cenário, nossa, os pedacinhos dos concepts que ele mostrou tão lindos. Eu tô muito animada pra gente ensaiar o cenário. Amanhã a gente tem a passada, eu imagino que das outras 6 cenas. A Dai deve ter escrito outras 3. Pra gente conseguir fazer uma passada das primeiras, pra deixá-las já perfeitas. E aí a gente vai aprender outras 3 amanhã. Vocês querem que eu faça os efeitos sonoros da plateia? Alice! Hoje foi o primeiro ensaio que a gente fez no espaço que a gente realmente vai usar, que é o auditório do Fênix, né? Nossa, a gente fez uma das melhores passadas que a gente já fez. Eu senti que a gente se escutou, que a gente deu o nosso timing, que a gente tava usando espaço. O Pedro também entrou na cena hoje, a gente tá indo à última cena do curta. Nada a ver, mas é que a gente gosta tanto dessa cena que a gente tá animado pra ela acontecer. Essa quarta a gente vai ter o último ensaio antes da gravação. E nesse ensaio a gente vai ler a parte final do roteiro e fazer o teste final das maquiagens. E pra isso eu fiz pele falsa. Ela tá com uma consistência bem de massinha mesmo. Eu fiz com vaselina e farinha. Tá aí uma exemplificação rapidinha de como fica mais ou menos. Imagina isso aqui com sangue falso. Ia ficar bem fodinho. Falei da atuação, mas não falei da minha terceira função, né? Responsável pela maquiagem e efeitos especiais. O conceito das maquiagens foi dividido entre o João e eu, ele fez a do Cristiano, fiz a morte da Alice. Nós alinhamos isso tudo com as meninas do figurino pra ter certeza que as nossas ideias iam bater. A maquiagem da Alice foi inspirada em patricinhas famosas dos anos 2000, tipo a Paris Hilton, a Britney Spears, a Lindsay Lohan, que todas elas tiveram problemas com drogas, então eu também quis puxar um pouco do mundo delas daquela época. Eu optei por testar a maquiagem da morte primeiro porque é a que mais tinha detalhe e precisão e, consequentemente, é a que eu menos tinha certeza de quão fiel ia ficar no rosto da modelo. Mas deu tudo certo, no produto final eu fiz algumas alterações depois de delimitar que ela é uma entidade latino-americana e que ela tinha que ter, principalmente, se não somente, aspectos da nossa cultura. Hoje é quarta-feira de teste de maquiagem e de ensaio com os meninos. Eu vou com a minha maquiagem pronta pra não perder tempo. E eu não tenho foto da maquiagem terminada, foi mal. Mas sabe do que eu tenho foto? Toma! Obrigada, Dai, essa foto ficou linda, maravilhosa. Pegou muito bem a essência da personagem. E sabe do que eu tenho vídeo? Olha essa bancada! Pois é, né? Eu tava preparadíssima. Nem parece que eu fui esquecer o rímel em casa. Aí eu parti pra fazer a maquiagem do Cristiano, que em si é muito simples, não tem nenhum tipo de precisão. Só mais contorno, olho roxo, hematoma, coisa desse jeito. Mas os efeitos especiais, esses foram muitos. Uma coisa que me pegou no processo foi o tiro no pescoço dele. Porque como a massinha que eu uso, ela é muito maleável, ela não fica dura, ela não fica rígida.
Então quando ele vai se movendo no curta, ela vai desfazendo. E a gente tem que ficar retocando, é uma manutenção muito grande para um tempo de gravação muito curto. E o João tem muita sensibilidade no olho dele, então fazer esse olho roxo foi um parto tanto pra mim quanto pra ele. Mas, que nem a da morte, tudo deu certo no final e todos ficamos felizes com o resultado. Aí chegou o tão esperado dia de gravações. Depois eu fazia a maquiagem de todo mundo, enquanto o pessoal tava arrumando o backstage, eu fui fazer exercícios com os meninos. Exercícios de voz, de corpo, exercício que ajudasse a entrar no personagem, pra gente chacoalhar um pouco do nervosismo e se preparar pro que ia ser um longo dia de gravações. E acontece que você terminar de fazer um cenário é muito mais complicado e demorado do que a gente tinha pensado. Era pra gente ter começado a gravar 9h30 da manhã, a gente foi começar a gravar 11h30. E como a gente tinha um auditório reservado só até 6 horas da tarde, a gente começou a apostar se a gente realmente ia conseguir terminar de gravar tudo naquele dia. E se sim, será que a gente ia jantar na FUMEC? Que horas que a gente ia embora? Se a gente fosse embora, né? Porque chegou um ponto que eu tava começando a achar que o real purgatório era, na verdade, o auditório da Faculdade de Ciências Humanas, que a gente tava lá pagando por todos os nossos pecados, achando que tava fazendo um curta. Mas aí a gente foi almoçar e meus ânimos voltaram. Bom que se você tava querendo plot twist, você não vai ter nem que esperar pro filme sair. Então, vocês lembram que a gente só tinha reservado o auditório até 6 horas? Mas não, esse não foi o problema, porque a gente tinha conversado com o pessoal do FCH, tanto com a reitoria quanto com os responsáveis, e eles falaram que não ia dar nada porque não tinha ninguém reservado depois da gente. Agora, o que a gente não esperava é que o responsável da manhã não ia conseguir ir, e o responsável da tarde teve que ir cobrir pra ele até 6h30. Ou seja, depois de a gente ficar 11 horas na faculdade, então isso daqui de terminar o curta, a gente teve que finalizar as gravações antes do que a gente tinha planejado. O lado bom é que a gente ia ter tempo pra ter uma jantinha celebratória, mas isso significa que a gente vai ter que adiar um pouco a produção, mas a gente vai terminar ele. E eu que não vou desistir, né? Eu falei no começo e repito agora. Então eu tô muito animada por fazer parte desse projeto. Thaís. Obrigada. Ô narizinho. Calma. Ai, nossa, eu enchei meu cu no negócio. Eu esqueci minha fala. As árvores não são igual, não. E aí ele anda desde quando? Aí o cara é Cristiano e do nada e se aproxima da